a uma participativa. Eu vou concluir agora, realmente. A situação é difícil, complexa. O imperialismo está na ofensiva, mas não estamos derrotados. A condição de que continuemos lutando. Então, há uma margem para a esperança. A questão é aprender com os erros, ser capazes de não cair no derrotismo nem no sectarismo. Devemos manter a luta de classes e caminhar rumo ao socialismo. Também cuidar da unidade, porque sem unidade nós estamos derrotados. Lula livre. Obrigada, Maite Mola. E agora eu passo a palavra para o Giacomo Filibeck, vice-secretário-geral do Partido Socialista Europeu. Obrigado, Rosana. Obrigado pelo convite ao PT, obrigado a Mônica Valente. Obrigado porque é uma honra ser aqui com vocês e ser assentado a monumento de liderazgo feminino no mundo, que é Dilma Rousseff. É um monumento. Eu não sou digno de estar aqui e não sou digno de falar esta língua maravilhosa. So I'm going to continue in English, if you allow. I don't think that we can que a gente possa ter uma estratégia real para combater essa onda de nacionalistas internacionais que estão ganhando os terrenos em diferentes países no mundo, se nós, primeiramente, não tivermos uma avaliação honesta, franca, dos erros de nossa família política e os erros que foram feitos por nós no passado. As raízes das capacidades desses novos movimentos ganharam consensos nos setores mais fracos das populações dos nossos países são muito profundas. E se nós não trabalhamos com elas, nós não vamos conseguir elaborar realmente uma alternativa política com credibilidade. Eu não tenho a capacidade de fazer essa avaliação para o mundo inteiro, mas eu posso falar algumas coisas em relação à Europa e o que aconteceu com a União Europeia no passado. Lições que talvez sejam boas para todos nós. No final da década de 90, a União Europeia, na época a Comunidade Europeia, era uma união de 15 países. Ainda não havia expandido para a Europa Oriental. Isso aconteceu em 2004. Mas no final da década de 90, 13 daqueles 15 países membros da União Europeia estavam sendo administradas por coalizões centro-esquerda. A Europa era vermelha e rosa, se vocês querem imaginar aí uma analogia de cores. E nós tínhamos uma oportunidade imensa de continuar a avançar esse projeto mágico que trabalhava com a pacificação do continente europeu depois de 2 guerras mundiais que haviam chocado o continente em si, mas todo o planeta. Nós tínhamos todas as chances, todas as oportunidades de pensar e repensar o modelo de globalização e criar novos instrumentos para uma governança global justa, sendo um exemplo no nível da União Europeia para o resto do mundo. E sabe o que nós fizemos? Nós estávamos numa onda positiva de globalização. Todo mundo pensava que amanhã seria melhor que ontem.
A abertura dos mercados era uma grande oportunidade para todos os nossos setores para vender os nossos produtos. O desemprego estava diminuindo, a abertura das fronteiras dava acesso a diferentes culturas, não só a diferentes mercados, tornando a ideia, vamos dizer assim, que o Fukuyama coloca na coisa, a história tinha acabado. As democracias liberais do mundo, a economia de mercado, era um modelo. E, com base em tudo isso, muitas pessoas iriam lucrar e nós tiraríamos da pobreza grandes números de populações que estavam em crise. Nós estávamos positivos, nós estávamos otimistas. Então, o que os líderes fizeram naquela época foi o seguinte: foi continuar as coisas como elas eram, manter o status quo. Eles não entendiam que o papel histórico deles era realmente dar um passo à frente e criar realmente a base para uma Europa com uma união social federativa. Na verdade, eles mantiveram as prerrogativas de soberania nacional. E, além disso, com a criação de um sistema de moeda única, sem criar a legitimidade de uma governança econômica real dessa união. E isso resultou, nos próximos anos, numa contradição em si. Nós queríamos compartilhar regras de como organizar nossas economias, porque nós tínhamos uma moeda única, mas nós não queríamos compartilhar um governo democrático e legítimo na mesma área, porque nós queríamos ter as prerrogativas nacionais daqueles países que tinham mais poder do que os outros. Praticamente, nós pensávamos que isso iria continuar para sempre, que nada poderia dar errado, e que a gente estava lá com o vento a favor. E muito breve, no começo dos anos 2000, começou a chover. E quando chove e você está sem guarda-chuva para te proteger, você se molha. E quando você se molha e você está andando na rua, começa a ficar meio escorregadio. E aí você cai. E a tragédia, 20 anos depois, é que nós temos o mesmo sonho de uma União Federal Socialista Europeia que caiu. E está sendo muito difícil esse projeto se recuperar e ficar de pé novamente, porque agora o nível de apoio entre a população europeia para esse projeto está muito baixo, está na baixa histórica. E isso é porque, nos últimos 20 anos, as pessoas não viram mais, não enxergaram mais o projeto europeu como uma resposta para seus problemas, e, pelo contrário, como um problema em si. Essa lógica é o que nós acreditamos está na raiz, na base do êxito de certos movimentos que estão ganhando terreno em diferentes países da Europa. Alguns de nós não estão compartilhando totalmente essa visão que eu estou propondo, que eu acabei de propor, mas se nós não voltarmos nesses 20 anos e entendermos os erros, né, que o erro foi não compartilhar o nível certo de soberania em âmbito europeu e não ter como objetivo primário a construção de uma Europa com justiça social. Em princípio, se você pensar na questão, se nós queremos que nossas economias passem por uma transição ecológica para o futuro do nosso planeta, pode fazer sentido começar a diversificar os recursos que nós vamos usar para ter energia e fazer a população compreender que nós vamos precisar em algum momento não ter mais combustíveis de origem fóssil e passar para fontes mais limpas de energia. Mas se
os mais fracos, os setores mais fracos da nossa sociedade que tem que pagar o preço por essa transição ecológica para o benefício daqueles poucos e mais ricos que vivem nos bairros melhores, mais cêntricos das cidades. Então, claro que existe uma contradição aí e existe uma legitimidade para combater esse aumento no preço, né? Então, a violência não, né? Ou a depredação não é aceitável, não pode pertencer ao nosso projeto político. Mas se nós não compreendermos que não podemos continuar a promover políticas que oneram a maioria para o benefício dos poucos, então nossa credibilidade simplesmente estará perdida. E aquelas pessoas, aqueles eleitores, aqueles cidadãos vão olhar para outra direção e é isso que eles estão fazendo. Estão olhando para Matteo Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Marine Le Pen na França, Kaczynski na Polônia, só para mencionar alguns poucos autoritários da União Europeia. Então, a luta real da social-democracia europeia, do Partido Socialistas Europeus e até mais além, é algo que a gente precisa compartilhar com os nossos companheiros mais à esquerda e mais ao centro, os ambientalistas, verdes e tal. Precisamos compreender o fracasso de um certo modelo e nos reagruparmos para defender. Como Virgílio disse, precisamos entender o que estamos defendendo. E na Europa nós temos que defender as conquistas do pós-guerra, que foi o projeto da União Europeia, um continente que sempre foi devastado por guerras internas, tem mais de 70 anos de paz. É um ganho histórico, sem precedentes na nossa história. E se nós não preservarmos isso, e a gente permitirmos que as divisões internas sejam exploradas, que se reconstruam as nossas fronteiras, isso é um fracasso histórico da minha geração. E isso tem que estar claro. A questão é, como socialistas, social-democratas, nós não podemos nos concentrar somente no que acontece no nosso campo, nos nossos países, no nosso continente, temos que olhar para fora. E aqui nós estamos lutando contra aquelas democracias iliberais, não liberais, que estão ganhando terreno fora do continente. Então, vamos começar com a Turquia. Erdogan. Esse homem ganhou eleições democraticamente. Desde 2016, o líder e muitos parlamentares do partido da minoria curda está preso sobre falsas acusações. Ele foi acusado de fazer política e, por causa disso, está na prisão. Essa é a maneira de conduzir uma democracia liberal, aprisionar seu oponente político. Isso não é aceitável. Então, um principal vizinho da União Europeia, um país que chegou a pedir para entrar na União Europeia. Então, nós, como social-democratas europeus e outros partidos de esquerda, estão dizendo precisamos libertar esse líder turco. Então, Duterte, nas Filipinas, ele também ganhou eleições democraticamente. Mas ganhar uma eleição não te dá permissão a matar 20 mil pessoas no que é chamado dessas execuções extrajudiciais, porque você está lutando supostamente uma guerra contra as drogas. A verdade é que você está uma guerra contra os pobres, porque é nos bairros pobres que os seus esquadrões da morte estão matando as pessoas sob a falsa alegação de que eles são traficantes ou usuários de drogas. Isso está claro, a privação de direitos para os setores mais vulneráveis da sociedade filipina. E nós estivemos lá com o nosso partido irmão, Akbayan, que é um partido minoritário, mas que está tentando defender a dignidade da vida das pessoas nas Filipinas. E se eu for a Duterte, presidente Duterte, eu tenho que voltar ao Brasil.
nesse país, deixe-me dizer isso de uma maneira muito clara. Quando o Poder Judiciário tenta substituir o poder político, influenciar o panorama democrático, eleitoral e livre, você está subvertendo as mesmas instituições que estão na base de uma sociedade que funciona num país com coesão. Nós defendemos a divisão dos poderes. Isso é um dos grandes avanços da democracia liberal, assim chamada, que conseguiram conquistar nos nossos países. Mas quando você tem um juiz que está processando uma mulher mais importante, candidata à presidência do país, e esse mesmo juiz, Sérgio Moro, se torna ministro da Justiça desse país depois da eleição, então você está enfrentando uma coisa que, se você contar, pode parecer um filme de terror, não um bom filme. Não é aceitável para nós essa tendência que a liderança de Bolsonaro está trazendo para esse país. É muito difícil aceitar que um juiz como Sérgio Moro se torne ministro neste governo. É inaceitável também que Lula continue preso. Não é aceitável. Eu gostaria de concluir como eu comecei. Nós temos que encontrar a coragem para estar lado a lado com vocês na luta, porque mesmo se acontece no Brasil, como nós dissemos, a deterioração das liberdades civis e do sistema político pode acontecer em outros continentes. Ninguém está imune, então a luta de vocês tem que tornar a nossa luta também. E se eu olho a coragem que uma mulher como a Dilma tem demonstrado ao longo de toda a sua vida, mesmo nos momentos mais obscuros, então temos que dizer que nós nunca faremos nem 10% do que ela já aguentou, mas temos que tentar fazer, e benefício de todos nós. Agora